Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar História. Ou melhor, vamos compreender a organização política do município. Vamos lá? Lembrando que, após a proclamação da República, conseguimos o direito de escolher os nossos representantes, quem ia governar o nosso município, o nosso país e quem ia reger as leis. Sim, quem ia criar as leis em prol da nossa comunidade, em prol da comunidade. Então, vamos agora compreender quem é o poder executivo, quem é o poder legislativo, o que é dever e obrigação de cada um. As eleições municipais no Brasil são as eleições ocorridas a cada 4 anos, em cada município do Brasil, em que os eleitores votam nos candidatos à gestão do município. São eleitos não apenas os prefeitos e seu vice-prefeito, mas também os membros das câmaras legislativas do município, os vereadores. Então, a gente elege quem vai ficar no comando da nossa cidade no prazo de 4 anos. Após o término desses 4 anos, um pouquinho antes, no final do ano anterior, fazemos a nova eleição e vamos escolher quem vai comandar, regenciar a cidade por mais 4 anos. Desde o período colonial, há registro de realizações de eleições no Brasil para a escolha de pessoas relacionadas a cargos municipais. O voto é uma prática instituída no Brasil ainda no período colonial, quando o país ainda era parte da América Portuguesa. A primeira eleição em território brasileiro aconteceu em 1532, para determinar a escolha das pessoas que ocupariam os cargos da Câmara Municipal e que seriam responsáveis pela administração das vilas coloniais. Então, antes do Brasil ter seu título de país, nós éramos o quê? Colônia de Portugal. Então, na época de colônia, escolheriam-se os representantes das vilas. Eles não eram prefeitos, nem governadores, nem nada disso. Eles eram os representantes das vilas que iam ajudar a organizar aqueles vilarejos, aquele determinado local. Porém, toda informação, toda a lei, o que fosse precisar se criar, devia vir no ordem superior. E que era o superior naquela época? O rei, rainha, o imperador. Então, a ordem vinha deles e se passava-se para as colônias, pelo representante. A partir daquele momento, qualquer um poderia se candidatar para ser o representante dessas vilas? Não. Tinham determinados fatores. Tinha que ser homem, tinha que possuir determinada renda. E provavelmente era o quê? Eram os seus... provavelmente naquela época eram os senhores de engenhos, donos de várias propriedades rurais, de várias terras e representantes muito importantes daquela vila. Nessa eleição realizada no período colonial, o direito ao voto era restrito aos chamados homens bons, grupo de homens que possuíam alguma linhagem nobre ou que possuíam algum negócio de importância. Esse processo era indireto e funcionava, resumidamente, da seguinte maneira. Primeiro, os votantes presentes escolheriam os eleitores e esse grupo escolheria alguns nomes que, ao final do processo, eram elegidos por sorteio. Os cargos em disputa eram para juízes, vereadores e procuradores. Então, até esse momento, nós não tínhamos o prefeito nem o vice-prefeito, só juízes, vereadores e procuradores. O voto não era um voto secreto, como é hoje, que você vai numa urna eletrônica e ninguém sabe quem você está votando. Naquela época, era um voto onde todos sabiam quem você votava. E os chamados homens de bem era um grupo muito restrito. A elite daquela época eram homens de grande importância, homens brancos, mulheres, padres, mendigos, negros não podiam se candidatar a nenhum cargo político. Então, vamos agora começar a compreender a importância da Câmara Municipal. Lembrando que a Câmara Municipal existiu muito antes da proclamação da República. A Câmara Municipal é composta por quem? Por vereadores. Então, vamos entender o papel do vereador. O papel do vereador mudou um pouquinho ao decorrer do tempo. Por quê? Porque começamos a eleger o prefeito, que o prefeito é o poder executivo, os vereadores é nosso poder legislativo. Daqui a pouco vocês vão entender a diferença. Câmara Municipal. A
A principal função do Poder Legislativo Municipal, que é formado pelos vereadores, é legislar, isto é, fazer as leis do município. Sendo membro do Poder Legislativo, o vereador desempenha como função típica as tarefas de legislar e de fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura, tanto da administração direta quanto indireta, no caso de autarquias, fundações e empresas de economia mistas. Então, os vereadores são responsáveis por criar as leis e fiscalizar o trabalho do prefeito, se o prefeito está reagindo de acordo com as necessidades. O vereador, ele faz uma ponte entre a comunidade e o prefeito. Veja, a comunidade precisa de tais coisas, precisa asfaltar, precisa disso. Ele vai ver que a comunidade está precisando e vai redirecionar isto para o prefeito. E eles também vão começar a criar e fazer as votações de leis. Essas leis é em prol do município. Veja, Vitória de Santo Antão precisa de uma lei para trabalhar tal assunto. Então, eles vão lá, vão criar e vão votar essa lei. E também vão fiscalizar o trabalho do prefeito, se o prefeito está de acordo com as necessidades do povo. O prefeito é nosso poder executivo e os vereadores é nosso poder legislativo. Vamos lá? Prefeito. Os prefeitos são a chefia do poder executivo a nível municipal. Ô, professor, a gente tem outros poderes executivos, sim, governador e assim por diante. O poder executivo é aquele que administra as ações e aplica a verba e boa parte das leis propostas pelo legislativo. Então, um precisa do outro para caminhar. O prefeito vai receber uma verba e vai repartir ela em diversas secretarias do município. Exemplo, Secretaria de Educação, de Saúde, de Segurança. E os vereadores vão fiscalizar essa repartição de verba e fiscalizar se tudo está de acordo. Podemos dizer que a função do prefeito se evidencia na administração direta da cidade, aplicando a verba que lhe é autorizada pela Câmara de Vereadores em obras, na folha de pagamento da Prefeitura e na manutenção dos diversos serviços públicos oferecidos pelo município, como educação, saúde, segurança, patrimonial, das guardas municipais, assistência social, fiscalização sanitária, etc. O prefeito é o maior gestor municipal de todos os órgãos que estão por trás desse serviço. Vejam como as coisas é. O prefeito precisa de autorização dos vereadores. O prefeito vai determinar qual verba, ou melhor, o prefeito vai determinar o valor da verba. Porém, é os vereadores que vão dizer se está de acordo sim ou não. Então, aqui eu trouxe melhor para a gente compreender quem é o executivo e quem é o legislativo. Lembrando, executivo é quem? É o prefeito e o vice-prefeito. E os legislativos são os vereadores. Poder executivo. A obrigação dele é executar e administrar os serviços públicos destinados para os cidadãos da sua cidade, nas áreas de saúde, educação, transporte, cultura. Gente, vai muito mais do que isso, as secretarias de uma prefeitura. Mas eu só trouxe algumas para você compreender melhor. Executivo é executar, é agir. Já o legislativo, que fiscaliza as funções públicas, aprova as leis e julga o prefeito e os próprios vereadores. Então, no legislativo, ele vai fiscalizar o que o executivo está fazendo, o que ele está executando. E eles também vão fiscalizar o que os demais vereadores estão fazendo. Lembrando que os vereadores recebem uma verba para trabalhar em prol à comunidade. Então, um precisa fiscalizar o outro para as coisas andarem. Então, agora vamos compreender como é formada a nossa situação política do município de Vitória. Lembrando que, de 4 em 4 anos, elegemos os nossos representantes, né? Quem vai cuidar da nossa cidade. Vejam, em 2020, elegemos o nosso
prefeito, vice-prefeitos, vereadores. Elegemos em 2020. Então, eles vão ficar no poder 2021, 22, 23 e 24. No ano de 2024, ocorrerá novas eleições e vamos decidir quem vai ficar no poder para mais 4 anos. Lembrando que não é todo mundo que pode se candidatar. O TJE, que é o Tribunal de Justiça Eleitoral, ele imprime, né? Não é imprime, mas ele algumas regras. Precisa ser brasileiro, tem mais de 21 anos, seguir alguns conceitos para poder se candidatar à vaga de vereador ou a de prefeito. Então, em 2020, elegemos quem vai reger nossa cidade pelos próximos 4 anos. Então, vamos conhecer agora quem é o nosso poder executivo e legislativo. Vamos lá? Nosso poder executivo atualmente é Paulo Roberto, que é o nosso prefeito, e o vice é Edmo Neves. Então, nosso poder legislativo, que são nossos vereadores. Atualmente, Vitória de Santo Antão possui 19 vereadores, que são André Carvalho, Josias Militina, Lourinaldo Júnior, Davi Frutas, Bill de Genário, Edmilson de Várzea Grande, Romero Queiraz Alves, Novo da Banca, Felipe César, Marcos da Prestação, André de Bal, Marcone da Charque, Doutor Saulo, Irmão Celso Bezerra, J. Domingos, Carlos Henrique Queiroz, Beto de Bigode, Golde do Pneu e Baú Nogueira. Então, esse é o nosso poder executivo e legislativo. Lembrando que os vereadores vão fiscalizar a execução de quem? Do prefeito. Então, os vereadores só não fiscalizam os prefeitos, né? Mas fiscalizam seus amigos vereadores para ver se todos estão de acordo com as leis que eles estão propondo, né? E se estão dentro da lei. Então, quero agradecer a todos por ter assistido a aula de hoje. A gente começou a compreender o quê? Os poderes do nosso município, quem é quem e o que cada um faz, as suas obrigações e deveres referente à população, né? Que somos nós. Então, agradeço a todos por ter assistido essa aula. Tchau, tchau para todos. Até a próxima.